dia, Pedro. Nossa gravação teve início agora. Bom Vou dia. deixar registrada a alegria, né, de ter uma pessoa que vem, né, atingindo milhares de pessoas, literalmente, com uma das inteligências que quase não se fala, né? Sim. Eu já fiz da emocional, tive com o Paulo um tempão, e outras, a financeira, né, fiz com o Giovanni, e outras pessoas, o Pablo, né, tem se destacado muito, tem acompanhado. Mas eu confesso que na inteligência espiritual, apesar de seguir alguns pastores, eu só conheço você, né? Então, Verdade. é aquela coisa do oceano azul, né? É verdade. Tô no Oceano Azul aí. Ninguém Só fala disso. vejo você falando de inteligência com esse nome assim, só você que eu conheço. Pode ser que tenha outro, mas eu não conheço. Sim. Então, é uma alegria ter você aqui com a gente, oportunizando, né, também esse momento aqui com os nossos alunos da mentoria. São 200. Que bom. Que Tá? bom. Vai crescer mais. Sequência 1, Tá. olha só como é que funciona, tá? Eu gostaria, se pudesse, ler em voz alta a primeira linha. Uva, cereja, banana, pera, melão, ameixa. É tudo fruta. Sim. Na segunda linha, carro, caminhão, navio, bicicleta, trator. São veículos. Sim. Então, lendo assim, com, né, tranquilidade, é fácil encontrar uma palavra que identifique o conteúdo. Sim. Só que quando a gente vem para o metrônomo, ou seja, dando ao cérebro um limite, uma cerquinha de tempo, é um pouquinho mais puxado. Eu vou fazer aqui no 50, né? E o desafio consiste em quê? Consiste em você conseguir bater o olho Tá. e matar a charada em voz alta. Então, eu venho aqui, você consegue ouvir o metrônomo aí? Não, né? Eu tenho aqui, mas eu consigo. Pode pôr que eu consigo. Tá. Então, tá aqui, ó. Frutas, veículos, pessoas, educação, vestimenta, alimentos, Sim. espetáculo, moradia. Ok. Então, cada linha dessa, eu trago à tona uma que eu acredite, que eu interprete, resumir a 6 palavras. Tá. Então, ele é tão difícil quanto duplas palavras, que a gente fez em Ok. outra sessão, né? A gente fez uma sessão especial, né, para o pessoal entender essa sessão, ela corresponde a 5 sessões, né, cada sessão que a gente faz, por conta do seu tempo, ela é mais moderada, né, quando é feito com mais tempo, né, você não tem muito, né, e que bom, né, que leitura dinâmica é para quem não tem tempo mesmo. E agora é só a vez de experimentar, só que, é claro, eu vou baixar aqui para 35, Tá. que é o que a gente recomenda. Pode começar. Vamos. Pessoas. Viu? E quando não dá tempo, você fala passo. Quer ver? Eu vou fazer de Tá. novo. Ó. Fruta, veículos, né? Pessoas, Tá. profissões. Ok. Valendo. Então vai. Fruta, veículo, pessoas, passo, Passo, né? vestimenta, alimento. Passo, Tá. passo, Passo. passo. Peraí. Tá. Então, qual é o objetivo? Só para você entender melhor. O objetivo aqui é mostrar, ou seja, dar um pouquinho mais de dificuldade para o cérebro entender que você precisa entender automaticamente. Tá. Porque a maioria faz a leitura passiva. O que é a leitura passiva? É quando eu leio, inclusive você lançou um livro aí, né, A Cura, né, tem pouco tempo, né? A Cura, né? Agora, semana passada. Eu não tenho ainda, né? Quem sabe um dia eu pego autografado, né? Vou te Eu já levar, fui até aí para lhe visitar em São Paulo, né, para deixar registrado, mas Vou te infelizmente levar. não deu para encontrar. Mas o ponto aqui é o seguinte, é mostrar que você consegue transcender a leitura visual passiva e transformar numa interpretação, numa compreensão automática. Não é retenção. Quando eu acabar aqui, eu não vou perguntar, me fale aí 3 linhas de coisas que você leu. Não, mas na hora que eu estou lendo esse exercício, o próximo não, nós vamos fazer hoje ainda. O próximo tem que reter. Nesse aqui, eu apenas tenho que expressar que eu entendi. Ok. Ele é mais difícil em relação a todos os outros que a gente fez até agora. Ok. Então, 35 ou 30? 30.
30 para conhecer, conhecimento de pista. Valendo. Fruta, carro, pessoas, Pulo. pulo, roupa, alimento, passo, moradia, passo, profissão, pessoas, dinheiro, passo, pasto, cor, legumes, diversão, município, tempo, passo. Ventila. A yoga, né, vamos dizer assim, né, mas você conhece bem o exercício, dá para perceber pela sua postura, uma respiração dessa, ela vale mais que uma xicrinha de 50 ml de café. Uhum. Tá? Tanto que se você faz muito esse exercício durante a leitura, porque na atividade física a gente faz toda hora, a gente está correndo, tanto que quando você para de correr dá uma tontura, né? Sim. Que o oxigênio continua na cabeça e você não está mais espalhando pelo corpo. Sim. Então, esse exercício é um dos motivos, né? Essa ausência de respiração é um dos motivos do sono, preguiça mental e falta de concentração. Uhum. Por quê? Porque o cérebro gasta mais oxigênio que as pernas correndo. Entendi. Não sei se você sabe, mas são 25% para 3%. Caramba. Você tem menos cérebro, eu tenho menos cérebro que você, porque eu sou gordinho. Vai Uhum. ficar carinhoso, né? Como eu tenho 100 quilos e o cérebro é 1,5 kg, eu tenho 2% de cérebro. Tá. Então, a sua proporção corporal cerebral, você tem quantos quilos? 82. 82. Então, você tem 2,5 kg de cérebro, de porcento de cérebro, né? Uhum. Então, em média, dá 1,5 kg. Né? Quanto mais magro, mais cérebro, entre aspas. Tá? Então, mas, na verdade, o que estimula esse cérebro, além da glicose, é o oxigênio. Sim. Ele que desencadeia os neurotransmissores. Uhum. Aí nós vamos para a folha 2. Passo. Legumes. Roupa. Bicho. Fruta. Passo. Bicho. Planeta. Profissão. Cor. Semana. Mês. Passo. Números. Fruta. Passo. Lugares. Passo. Tempo. Bacana. Então, Beiro, a ideia é a seguinte, né? Foi bem melhor, você notou, né? Isso, permitido, né? Foi bem melhor. Essa segurada que você dá, ela amplia os brônquios, né? A parte da respiração, para que na próxima hiperventilação se absorva mais oxigênio. É legal, nem precisei falar. Então, vamos trabalhar os olhos, você vai colocar no 120, vamos aquecer os olhos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, um toque vai, no outro volta, certo? Certo. Eu estou treinado, é mais fácil, né? Sim. Sim. Então, dá para ir e voltar. Por enquanto, um toque vai e o outro volta. Valendo. Legal, dá para aumentar para 150. Tenta manter aqui bem frontal, né? Vamos no 200. Vertical. Volta para horizontal. Fechou. Respira. Agora é o zigue-zague, certo? Tem que falar a letra? Tem que falar aqui, não precisa? Tem que falar o complemento da linha, ou seja, qual é a ideia que essa linha traz. Isso obriga o cérebro a deslocar atenção, foco, concentração. Tá. Valendo. Planetas.
Opa. Passo. Passo. Tempo. Ixi, deu bug na mente. De vez em quando trava. Aí você pode continuar de onde você parou. Normalmente, é normal. Essa é a terceira vez, você nunca viu isso. Tá, Se você fizer algumas vezes, você faz de cabeça para baixo. O tá, livro, né? Claro, né? Não você, porque tem aluno que quer ficar de cabeça para baixo. tá. Roupa de cama, bicho, sentimento, nomes, fruta, talheres, Uau, melhorou. carne, Passo. passo, passo, passo. Datas comemorativas, Tem problema falar o passo, é bem tranquilo. Relaxa, se permita, né? passo, nomes, jogador de futebol. Ok. Não tem problema falar passo, Ok, passo, passo, né? Então, o cérebro direito ele é lúdico, essa pressão do hemisfério esquerdo, essa cobrança, essa racionalização, você sabe mais do que eu sobre isso. Fechou esse bloco, continuando, você vai treinar, né? 10 minutinhos, esse é um dos blocos que você vai incluir. ok. O próximo é um pouquinho mais desafiador. Vamos para o bloco texto 1, página 41. Nós temos aí, né, não sei se você notou, palavras, eu aprendo, eu paro de ler sílaba para enxergar palavras. Uhum. Palavra e números, eu trabalho a subvocalização, porque eu tenho que fotografar números, não dá tempo de falar na mente. No duplas palavras, eu passo a ler ideias, céu, azul, mente aberta, leitura dinâmica, né? Naquele outro, cada linha tinha uma ideia, certo? Certo. Nesse aqui, existe uma ideia da primeira palavra até a última. É um texto, Uhum. só que não tem preposição, verbo de ligação, conjunção, artigo, pontuação. Tá. Então, nós vamos fazer uma passada de reconhecimento de 30 segundos, Uhum. tá? Pode começar. Ok. Legal? Provavelmente você conhece, né, o 5W2H. Uhum. Então, ele é direcionado para compreensão e retenção. Esse exercício é de retenção. Uhum. Deixa eu lhe perguntar a primeira. O quê? Então, sobre o que fala? Se você pudesse resumir assim, em duas, três palavras. Sobre o que fala? Sobre o primeiro livro escrito na Europa? Isso. Sobre o livro, Impresso. sobre o livro impresso, sobre a história do Tá. livro, Sim. né? Sobre o que mais? Eu pelo primeiro livro impresso na Europa. Teve só sobre o livro de papiro. Em um momento ele diz aqui que era de papiro. O que mais? Então agora eu vou me transformar num detetive, num Uhum. caçador de palavras. Ok. Então, a leitura dinâmica ela bate muito sobre ler ideias e não palavras. Então, quais são as ideias que estão lá? O surgimento do livro impresso, o livro antigo de papiro, né? A utilização do livro pelos religiosos, Sim. né? O cristianismo como a religião que mais utilizou o livro até hoje, Uhum. né? Então, eu vou investigar o quê? Você vai ler agora, só que você vai mergulhar, e eu quero que você descubra quem. Tá. Quem? Então, vamos ler. No 30, tá? Dá para fazer no 30? Abaixa ou diminui? Dá pra fazer. Valendo. Então, busca quem.
Tranquilo? Aham. Tá. Quem está aqui percebeu que é uma postura totalmente diferente? Na Sim. verdade, o 5W2H, que vai usar a versão em português, lógico, ela nada mais é do que uma tentativa de deixar antenas acesas. Então, alguns pastores, né, eu tenho muitos que fazem aqui a mentoria, dizem que as palavras pulam da Bíblia. Sim. Mas por que que elas pulam? Porque você encontra o que você procura. Ok. Não está escrito quem procura, acha? Sim. Então, o que que eu procuro quando eu leio? A princípio, eu posso não estar procurando nada. A retenção é menor. Às vezes, eu estou procurando só pessoas. Quem? Ah, Só lugares. Onde? Só datas. Quando? sim. Então, a quantidade de coisas que eu busco, eu posso abrir várias comportas e janelas para absorver o que, quem, onde, quando e como. Tá. Isso predisponibiliza a minha compreensão. Ok. E aí, claro que a retenção é muito maior, porque eu já mostro para o cérebro, é como no coach se fala de virar a chave, Sei. tá? Então, são chavinhas. Por exemplo, eu posso entender automaticamente à medida que eu leio, Uhum. no sequência. Agora, eu tenho que, já de antemão, estar buscando algumas coisas. Quem? Quem se encontrou lá? Contei escribas, Escribas, cristãos, cristãos, encontrei o clero, clero, nobreza, pessoal da corte, alta corte, alto clero, tudo mais. Encontrei essa galera aí. ó, fala de políticos também, Sim. classe média emergente que passou a ter acesso ao livro que antes não tinha. Fala dos comerciantes que usavam o livro apenas como caderno contábil. Onde é que tá isso Nossa, eu aqui? não vi esse, né? Pois é, onde é que está? No finalzinho. Então, assim, os livros eram usados principalmente por políticos, comerciantes, religiosos e literários. Porque o próximo você vai procurar quando, Tá. tá? Valendo. Pode começar. Só um mesmo, respira. É. O quando, às vezes, é subjetivo, tá? Ele pode estar associado a um substantivo, a um É verbo. Por exemplo, se ele diz assim, antigamente, ou seja, já passou, qual é o tempo? É no passado. passado. Se ele disser provavelmente, é no futuro. Tá. Né? Às vezes, um advérbio vai dizer o tempo. Tá. Mas você localizou algum tempo específico? Não localizei. Na antiguidade, né, o livro era de papiro ou em tábuas, né, tábuas de argila, você viu aí? Escrito funciona o livro conjunto de vários elementos. Ok. Outro É, tempo, na Europa, né, quando surgiu o livro, ou seja, na Revolução Industrial, ou seja, quando surgiu a gráfica, né? Revolução cultural, né? Tá É escrito. quando, na caminhada dos cristãos, Tá. a cultural só aconteceu por conta de Gutenberg ter inventado na Revolução Industrial a impressora, né? Senão não teria livro e não teria Revolução Cultural, né? Tá. Tá, quando, né? Quando os navegadores, né, levavam os cadernos para escrever as contabilidades, né? Essa aí você não tem nesse trecho. É. Quando, né? Quando o clero, né, se manifestava, né, a partir do poder que tinha, né, de acesso ao conhecimento em relação à plebe, ou seja, à classe menos favorecida. Ou seja, os quando eles não precisam estar escritos. Sem precisar ler, você poderia puxar lugares? Lugares? É, Ah, lugares aqui na Europa.
Europa. né? Europa, Você Mesopotâmia. viu? Isso, eu ia falar agora. Mesopotâmia. Você viu o Egito? Sim, Egito. Né? Se fala da nobreza, é, automaticamente está falando lá dos castelos. sim. Se fala do clero, está falando de igrejas, mosteiros. Figueiredos, Né? ok, Então, esses são lugares, por exemplo, lugares subjetivos, o papiro, as tábuas de argila, tá, era onde o livro era escrito. sim. Fechou, vamos fazer uma avaliação aí? Você tem uma ideia, só o fato do teu cérebro ter sido cutucado em o que, quem, onde, quando, como, e você ter tentado falar o resumo da linha, já otimiza a sua retenção. Ótimo. E por otimizar a sua retenção, isso lhe dá segurança para soltar em velocidade. Ok, Caderno de texto para avaliação, eu vou cronometrar 15 segundos. tá, Isso não quer dizer que você tem que ler rápido, muito menos que tenha que terminar a leitura, certo? tá. Pode começar? Pode. Valendo. Fechou? Até onde? Eu estava na última linha aqui, que é o Maravilha. pelo Novo Testamento escrito durante os séculos sua Tá passagem, bom. depois parte. Papel e caneta, ou então atrás do texto mesmo, melhor, se precisa escrever atrás aí. Número 1. Não é novidade que a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Sim, Há quantos séculos ela mantém ou se mantém? 5. Coloca aí, sim. 5 séculos. 10 pontos. Pergunta Sim. de número 2. A Bíblia é o livro mais popular, mas o autor colocou 5 posições, que a Bíblia é indiscutivelmente a primeira. É o livro mais É o mais vendido do mundo, vendido. mais O lido. best-seller vai colocando, mais lido, são 5. Sim. É o mais vendido, Vendido, lido, isso. Faltam 2. mais escrito, Escrito, no sentido de impresso, né? impresso, é. Falta 1. Ele fala lá de impresso. É o mais vendido, mais lido, mais impresso. É o livro mais falado do Vou mundo. dar uma pista, vale 1 ponto ao invés de 2, só É, metade, tá? Não está no mundo todo, então é o tá em livro mais... mais de 300 países. Isso, então é o livro mais Mais distribuído, mais, traduzido. mais produzido. Você já falou impresso, né? É, Traduzido, faltou só. traduzido, tá. Ah, é verdade, traduzido. Tá em Está mais. esparramado, né? Ok. Tá, número 3. A Bíblia é sagrada em 2 religiões. Cristianismo e o judaísmo. Ok, 10 pontos. Ok. Número 4, né? Como é o relacionamento de judeu e cristão? Nossa, eu não lembro, mas relacionamento saudável. Porque você é uma pessoa pacífica, né? É, Coloca saudável, deu um X, né? é, Nossa, é horrível, começando pela crucificação, né? Eles já crucificaram o líder principal, né? Que é, a gente entende como Deus, né? é, Mas deixa um X aí no saudável, não é? Tem briga até hoje, discussões intermináveis, e não raramente acontece morte, tá? Porque um sim, não aceita, né? sim. Posições. Então, número 5, basicamente por que judeu e cristão têm esse atrito? Ah, o judeu e cristão tem que ficar de religião. Isso, mas tem um ponto na questão Bíblia, né? O livro é o mesmo, Sim. que é o ponto que o autor argumentou aqui, né? Ele jogou como sendo o fator importante. Por que eles brigam tanto?
Nossa, peraí. Ele foi escrito 1450, 300 países, mais de 5 É séculos. simples, é porque está fugindo só a palavra, tá? Interpretação. Interpretação, ó. Coloca aí questão de religião e põe 3 pontos. Ou seja, tem relação com os dogmas, né? Sim. 3 pontos. Pergunta de número 6. A Bíblia inaugurou uma invenção. Uhum. Qual? Uma invenção, o Antigo e o Novo Testamento? Não, diga assim, uma invenção no mundo. Teve algo que foi criado no mundo que a Bíblia inaugurou. Foi a primeira a passar por ela. Nossa, a Bíblia inaugurou a igreja? Não, eu sei Não que deixa é de ser. Foi boa a ideia, mas a imprensa, né? A gráfica. a gráfica. Mas fala Quando isso surgiu primeiro? a... Sim, fala no início do terceiro parágrafo. Ah, tá. Tá, então a Bíblia inaugurou a indústria gráfica, né? É que foi Quando inventaram a 1900, gráfica, ela surgiu em primeiro lugar, certo? sim, 1450. Isso, essa é a próxima pergunta. Em que ano? 1450. Coloca aí 10 pontos. Ok. Essa é a número 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é. Número 7. Quem inventou a gráfica? Gutenberg. Gutenberg. Coloca aí 10 pontos. Uhum. Número 8, né? A Bíblia, depois que foi impressa, né, na Alemanha por Gutenberg, ela atingiu mais de quantos idiomas? 300. 310 pontos. Uhum. Números 8 agora. É, Quantos séculos para escrever o Antigo Testamento? agora é 9. 9. 9, põe 5 pontos, 10, né? É, Ok, 9, 5 pontos. E o Novo Testamento, quantos séculos? 10 séculos. Para escrever o Novo? Não, a 10 mais o Antigo, certo? o antigo são 10 séculos, isso. O Novo Testamento, 5 séculos. Põe 5, né? Aí põe um X, 1. O último livro foi João, né? Sim. Então foi Então pode escrito ter, durante a jornada de Cristo, um século, né? Correto? é um século. O que eu Um ponho aqui? século. Não, aí põe 5 pontos no total, né? Ok. 5 pontos. Pergunta número 9. 9, tá aí, era décimo. Décima, de onde eu tirei o texto? Da Bíblia Sagrada. Não, Não, o título do texto era Bíblia Sagrada. o título é Bíblia. É. Mas de onde eu tirei esse texto para colocar aqui? Hum, E aí deixa um traço. Da Enciclopédia Livre, né? Wikipédia. Pede. Ok. Tá? Na verdade, você não leu isso aí, né? É, não, Você não li. passou a linha antes. Então, É. justifica. Quantos pontos você conseguiu de 10? Ter 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tá, então coloca 60%. Ok. Na última, acho que deu 75, não foi? Foi. Aí Só teve. que esse tem mais detalhes, certo? Certo. Então, outra coisa, você confundiu um pouco mais. Agora, em termos de velocidade, é só contar as que você não leu. Quantas faltaram para terminar? Palavras? Você parou em qual palavra? Eu parei aqui. E pelo Novo Testamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palavras. 181 menos 16. 183 menos 16, né? Ok. Na verdade, tem enciclopédia britânica também, são 2 palavras, né? São duas. Os parênteses conta, 183 conta uma palavra. Então é 20. 20. Então, 163 vezes 4. 163 vezes 4. Vamos ver aqui, ó. 652. 652.
Então, assim, como você teve uma semana muito intensa e não conseguiu fazer repetições, né, de 10 minutos, você está mais ou menos no mesmo nível, quase Sim, 700 palavras com quase 70%, certo? certo.